É muito comum escutar o conselho de que precisamos nos ater às coisas que a gente pode controlar. Mas a real é, você que me escuta, você consegue controlar o que passa na sua cabeça em 100% do tempo? Eu sou o Léo Morato e esse é o quarto episódio da série em que eu documento na lata aqui mesmo a minha preparação para a residência médica. Eu trago números, o que tem funcionado para mim, minhas dificuldades e tento trazer a real para que você tenha alguém que também está passando por esse mesmo processo e que entende o quão desafiador é essa etapa. Como você viu no título do vídeo, eu acabei passando por alguns problemas de saúde, entrando no escopo dos problemas da vida em que a gente não pode controlar. Não é esse o foco do vídeo, então só um grande resumo é que entre internações, pronto-socorro, cirurgia, tempo de UTI, eu convulsionava devido a uma condição na minha vascularização cerebral. E até isso conseguir ser manejado da forma correta, foi muito difícil acabar conciliando a realização de um bom internato, mais a preparação para a residência médica e também o meu trabalho dentro do R0. Mas o que eu posso dizer é que eu estou muito satisfeito, diferente do vídeo anterior em que eu começava falando que eu falhei, com os números e resultados que eu consegui alcançar nesse período. O princípio desse documentário, dessa série que eu trago aqui, é realmente mostrar os números e falar na lata o que dá certo e o que não dá para mim. E nesse caso eu preciso ressaltar que talvez o Léo, de janeiro, que não fazia ideia dos momentos difíceis aí em relação à saúde que eu passaria esse ano, ele falaria assim, pô, Léo, esse número aí não era exatamente aquilo que você idealizou no começo do ano. Mas o Léo de novembro, do dia 21 de novembro, que eu tô gravando esse vídeo, ele realmente tá muito satisfeito e é o que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês hoje. Quando eu tava rodando em clínica médica e medicina da família e comunidade, eu sentia que eu tinha muito mais tempo de estudar os conteúdos propostos e de realizar as questões. Eu até tinha comentado em um vídeo anterior que eu já sabia, eu já tinha essa noção que no segundo semestre a carga horária ia aumentar do internato. Mas eu não imaginava que seria da forma que foi, confesso. Realmente foi mais difícil conciliar o segundo semestre, que foi quando eu rodei em cirurgia, ginecologia, obstetrícia e pediatria, com o estudo para residência médica mesmo, que acaba que é diferente daquilo que você tem que se preparar para o internato. Então, indo para os números, nos 323 dias que já se passaram até hoje, né, dia 20 de novembro aí, que é quando eu tô gravando esse vídeo, eu fiz flashcard em 284 dias do ano. Isso quer dizer, em números, que dos 323 dias que se passaram até aqui, 88% desses dias eu consegui estudar. E eu fico muito feliz disso, porque mesmo em um dos dias que eu estava na UTI nesse ano, mal enxergando direito por conta da condição em saúde que eu apresentava no momento, eu fiz os flashcards do dia dentro da UTI. Então, eu acho que nesse princípio, assim, dos flashcards, é algo que eu mergulho muito em dizer que 88% dos dias, então em 323 dias do ano, 39 dias eu falhei apenas. Então foi algo que me deixa muito orgulhoso em trazer esse ponto para vocês. Quanto à quantidade de questão, no vídeo anterior, eu tinha trazido que a minha meta de questões para o mês de junho era de 943. E para mim eu tinha batido, mas eu fui olhar na plataforma aqui e eu fiz 941. Então, por duas questões aí que eu não sei o que aconteceu, que sumiram na plataforma, mas a meta foi alcançada. E aí, de julho a outubro, que foi quando eu realmente, de fato, comecei a descompensar significativamente, assim, para não ficar um vídeo também muito longo, eu vou trazer os dados mais resumidos, mas vou mostrando aqui na tela também. Vou até me posicionar um pouquinho mais para cá, que eu vou colocando desse lado aqui os números, mas em julho, 558 questões, com 67% de acerto. Algo aí bem menos significativo do que 940, né, que eu tinha feito em junho. Agosto, 749 questões, com 68% de acerto. Setembro, eu não fiz nenhuma unidade de questão. Foram 0 questões, apenas flashcards. E como eu tinha dito, né, contando todos os dias do ano, até o momento eu falhei 39 dias nos flashcards. E 12 dessas falhas foram em setembro. Foi um período mais difícil, assim, no que diz respeito à compensação clínica mesmo. Então, em setembro é isso. Eu fiz 0 questões, sendo muito honesto para vocês. Outubro, eu fiz, que foi o mês que eu voltei, né? Eu fiz 580 questões com 70% de acerto. Eu vou falar dessa curva de acerto e o porquê que eu acho que ela foi subindo aos poucos, assim. Mas a conclusão de tudo isso é que fazer o básico bem feito, de fato, está funcionando. E por que eu falo isso? Eu vou colocar na tela agora a minha curva de acerto, desde o começo do ano, desde janeiro.
Não vou colocar aqui quantas questões foi em cada mês, porque eu acho que faz parte da série vocês acompanharem e verem, mas a curva de acerto de janeiro até outubro é essa aqui. Então, cara, isso é muito legal pensar. Que foi de 63% para 60%, que foi a primeira queda, né? Mas depois disso, desde fevereiro, eu subi sempre. Então, março foi 62, abril foi 63, maio 64, junho 66, julho 67, agosto 68, outubro 70. E, cara, são passos de formiga, de fato, sabe? Passos de formiga que, inevitavelmente, acabam funcionando, sabe? Isso é muito legal. E aí, o grande resumo que eu tentei trazer, transformar isso de forma mais visual aqui, qual foi a estratégia que eu adotei, foi essa aqui que está passando na tela nesse momento. Então, é um flashcard diário, em que eu faço a introdução de conteúdos novos, enfim, flashcards diariamente, todos os dias. A segunda etapa, o fluxo de novos conteúdos, então são as videoaulas. 48 horas depois que eu tenho o contato com o conteúdo novo, né? Então, eu vou assistir uma aula de pediatria sobre crescimento e baixa estatura. 48 horas depois eu faço as questões de primeiro contato. Enquanto eu vou fazendo essas questões, os meus erros mais prevalentes, os meus erros mais importantes, acabam virando flashcards, que vão entrar nesse fluxo diário, né, que volta lá no 1, mas enfim, faço as questões, durante as questões o que eu tô errando mais vira flashcard. E a última etapa, que é para depois reiniciar de novo o ciclo, é novas questões baseadas no meu desempenho. Então, se lá em clínica médica eu estava indo muito mal, em doença pulmonar obstrutiva crônica, evidentemente vai ser esse tema que eu vou acabar fazendo com mais frequência. E se eu só tô acertando tudo em manejo de síndrome coronariana aguda, vai ser o tema que eu vou ver menos. E depois das novas questões, voltamos para o flashcard diário, fluxo de novos conteúdos, questões de primeiro contato 48 horas depois, flashcards estratégicos e novas questões. E assim a gente tem seguido desde o primeiro dia de janeiro de 2025 e tem dado certo, cara. E tem sido uma experiência muito legal. Não documentei tudo da forma que eu esperava, mas eu fiz um compromisso de documentar tudo isso. E pode ser que no ano que vem eu tenha um resultado muito legal e, poxa, supere todas as expectativas e passe em várias instituições. Mas pode ser que, por algum motivo, ano que vem eu descompense e não tenha o desempenho que eu esperava. A real eu pretendo, pelo menos, documentar isso, sabe? É algo que eu gostaria de documentar, porque quando eu tava entrando no internato eu senti isso, eu queria que tivesse alguém fazendo isso. E apesar do Guimiranda fazer, eu não tinha proximidade, era um cara que já era grande, né, teoricamente. E aqui estamos fazendo esse documentário, essa série, e voltando aos pouquinhos aí, e trazendo a próxima meta, que no próximo vídeo eu espero trazer para vocês. Eu quero chegar no último dia de dezembro com pelo menos 8.000 questões feitas e 310 dias de flashcards realizados. Então, voltamos em breve aí com atualizações. Muito massa contar com você, obrigado por me acompanhar e seguimos firme. Um abraço, pessoal. É nóis.